Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, está começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que aprontou tudo o que podia antes de fazer 18 anos. Aí quando completou 18 anos, virou crente. Virou crente, esqueceu o passado, como se tivesse resetado o passado, falando, não fiz nada disso, eu não pertencia ao Senhor. E aí, Henrique, tudo bom, cara? O Henrique é o rei do Grindr aí, que a gente ficou sabendo aí. Primeiramente, muito boa tarde, muito bom dia e boa noite, né? Mano, faz a hora dessa merda, vai se foder. Tá bom, bom dia aí, mas já é tarde já, então boa tarde, e daqui a pouco vai ser noite, então boa noite também aí, e depois vem a madrugada, boa madrugada aí também. Essa história do Grindr é completamente mentira aí, o Bruno leva as coisas tudo pro lado errado aí, como ele mesmo gosta de falar, que ele pensa com a bunda, muitas vezes do dia dele ele tá pensando com a bunda, e quase tudo antes dos 18. Quase tudo fizemos antes dos 18, quase. Você só não comeu mulher, o resto fez tudo. Só uma coisa, tem testemunhas aqui, testemunhas de que você manja do Grindr e que você fez uma pesquisa de qual que é a sua tendência. Então, tem testemunha dessa vez. Nem vem. Vou pesquisar para você. Nem vem. Eu falei, se você olhar seu histórico do Google, abre a primeira coisa no Google que tá escrito aí, Henrique. Vou abrir aqui, ó. Cadê? Abriu outra coisa aqui. A última pesquisa que você fez no Google aí, qual que é? Adolescente agredido por piloto, vídeo. Eu queria ver o vídeo do moleque apanhando. Não, eu tô falando o que você acabou de pesquisar. Eu tô te falando, é a última coisa aqui. Ah, tá. Eu vou te mandar print, então. Eu vou ter que mandar print. Não quero, não. Se você que tá acostumado com o Grindr aí, o seu print é suspeito. E aí, Vitor, tudo bom, cara? Salve, salve, rapaziada. Mais uma vez aí, um feliz 2026 aí pros nossos queridos ouvintes. E realmente, mano, acho que antes dos 18... Ah, não, tem uma coisa melhor, né? Rapaziada aí que fuma maconha, vocês têm que saber que maconha é droga de adolescente, entendeu? O homem de verdade cheira cocaína. Isso, bebe cachaça, bate na mulher. Essas coisas que faz o homem de verdade. Isso é. Exatamente. A maconha é coisa de... Você tá aí fumando... mano, você tá aí fumando maconha e comendo Nutella, você ainda é uma criança, entendeu? E pra completar, não deve ter um time pra torcer. Aí fodeu. Quando o cara não tem um time pra torcer, fuma maconha, come Nutella, irmão. Esse moleque tá a um passo de se tornar um Henrique aos 25 anos. Tem um time pra passar raiva, né, mano? Não tá perto de se tornar uma tristeza na vida. Aqui, mano, futebol pra isso, é pra te trazer pra baixo. Nossa, cara. Velho, eu troquei ideia com um moleque, 16 anos. E aí o cara mano, eu não sei porquê, mas ele é mineiro e flamenguista, tá ligado? Ah, tem um monte lá dessa bosta. Mano, e o pai dele é cruzeirense, velho. Eu fiquei muito puto, mano. Esse cara deve ser playboy, esse moleque deve ser playboy. Não, eu fiquei puto com o pai dele, velho. Eu falei assim, truta, como que você cria um flamenguista, tipo assim, no antro da sua casa, tá ligado? Como que você falha desse jeito como pai? É uma falha, realmente é uma falha de caráter. Minha sobrinha se tornou vascaína na marra, xará. Entendeu?
A família da mãe dela é toda flamenguista. E a mãe dela e meu irmão eram separados, tal, né? Meu irmão é só cada 15 dias ver minha sobrinha. E, mano, a gente, falava tanto assim que... Aí quando meu irmão levou no jogo, assim, falou que ela foi embora cantando a música da torcida. Aí hoje ela é Vasco. E é casada com flamenguista. Vai tomar no cu. Lógico, né? É o que se faz. Você passa a tocha. Não, que abandonar, rapaz. Não existe negócio de abandonar time, rapaz. Maluco? Não existe. Ela não abandonou o Vasco, exatamente. Viu? Você pode, mano, na sua vida você pode... Abandona tudo. Você abandona a família, abandona filho, abandona tudo. Menos teu time. Menos o Corinthians. Menos teu time. Vai, Corinthians. Até a morte, truta. Hoje é dia de falar vai, Corinthians na casa de shows. Corinthians e Palmeiras hoje? Show do Avenged. E do show do Avenged. Nossa. Melhor. Ele não contribui, né? Mano, a masculinidade dele vai saindo do corpo dele a cada fala dele, assim. Banda emo do caralho, chata pra caralho. Eu tô bem, então. Tem muita aqui pra sair ainda, então, caralho. A única coisa que falta dessa... a única coisa que falta dessa... A única coisa maneira que tem, né, nesse show aí vai ser a banda de abertura. Mr. Bungle, muito bom pra caralho. Tem Nego do Anthrax, tem o Mark Patton. Puta, é do caralho essa banda. É do caralho. Faith No More? Inclusive... É a banda que... Inclusive, ele tá saindo do Faith No More, né? Que os caras do Faith No More estão querendo sair em turnê, mas ele tá embaçando. E o nego já tá cogitando o Mark Patton sair do Faith No More, para os caras poderem tocar. E, mano, Mr. Bungle do caralho. Você pega pra ouvir, é uma coisa muito doida. É muito doida, mano. Muito doida. É difícil até definir como é que é o som dos caras. É muito maluco. É bom pra caralho. Eles tocaram em Curitiba. Eles tocaram em Curitiba, mas é metal pesado, mano. Eles tocaram em Curitiba com o André e subiu no palco. Eles tocaram em Refuse e Resist. Refuse. Volta e meia ele toca com o Max também. Quando ele toca lá fora, esbarra o Max canta com ele. Mano, tem uma música do Faith No More que o Mark Patton canta em português quando tá no Brasil, mano. É do caralho. Outro projeto maneiro também do Mark Patton, Mundo Cane. Ele cantando com orquestra músicas em italiano. Cara, é do caralho. Pode procurar, mano. Do caralho, Mundo Cane. Aquela orquestrona assim, né? Mano. E ele lá cantando. Ele canta pra caralho, né, velho? Ele canta pra caralho, mano. Sepultura com o Zé Ramalho, velho. Do caralho também, velho. Mano, o Mike Patton, ele domina a galera, assim. Ele entrou de Zé Pilintro, velho, no jogo que eu fui. Ele entrou de Zé Pilintro. Sério? Ele sério, mano, se você nunca viu, veja, mano, o suco do Brasil, velho. Sepultura e Zé Ramalho, mano. Zé Cultura, é. Mano. Cara, não tinha visto, não. Eu conheço o Chitãozinho não, caralho, mas tem um puta... Mano, não, olha a comparação que esse moleque fez. Fiz uma comparação. Sepultura com Fresno. Vai se fuder, mano. O que é Fresno? Esse lixo de banda. Zé Ramalho é muito zica, mano. Zé Ramalho não, sabe que é maneiro? Pra aquele filme lá, Lisbelo Prisioneiro, o Sepultura gravou junto com o Zé Ramalho a Dança das Borboletas, né? Uhum. E aí, no Rock in Rio tem um lance de um palco que eles... tem um palco principal e tem um palco secundário que eles incentivam a fazer essas misturas, né? E um ano foi isso, Zé Ramalho com Sepultura. Bom pra caralho. As músicas do Zé Ramalho pesadona. Caralho, mano, a voz do Zé Ramalho foi feita pro hardcore, mano. Ele só não quis, tá ligado? Levar essa fita. Mas a voz dele foi feita pra isso. Algum dinheiro, né? Ele quis fazer algum dinheiro. O Zé Ramalho é o Bob Dylan do Brasil. Mano. É do caralho. É o som do caralho. Mano, a gente já conversou sobre o Zé Ramalho nesse podcast já. É verdade. Tem um lance lá do Taxi Boy, não sei o que lá. Mano, ouçam A Peleja do Diabo contra o Dono do Céu, mano. Escuta, ouçam esse álbum que é do caralho, do início ao fim. É um som limpo, cara. Aquele vozeirão rouco dele, puta que pariu, do caralho. Peleja do Diabo contra o Dono do Céu. Pode ver, pode ouvir, muito bom, pode ver. Não é filme?
Mano, fazendo o meu trabalho aqui de rei do gancho, realmente não é um som pra criança, né, velho? O quê? Zé Ramalho? Ah, vocês não Por que pegaram. não? Vai tomar no cu, vocês dois. Não Mano, peguei. Não entendi também, não. Deixa pra próxima, então. Que o gancho foi uma merda. É engraçado, o cara tem um gancho merda e a culpa é dos outros que não entenderam o gancho. Não, eu tô. Não, você é louco. Depois de, mano, mais de um ano fazendo excelentes ganchos nesse podcast, tá? Excelentes ganchos. Mais de um ano. Uma mais falha. De um ano. Uma Porra, falha mais e de aí um ela ano. é evidenciada desse jeito. É uma Rapaz, absurdo isso, mano. a gente vive no Brasil, irmão. Você pode construir 1000 pontes e chupar um pau. Pro brasileiro, tu é chupador de pau. Chupador de pau. Entendeu? Então não adianta, irmão. A gente vive no Brasil. Você fez uma referência aí? Algum Você fez Não, eu fiz referência ao professor de educação física aí que vai morar sozinho agora. Não vou Ele morar é o rei do sozinho, Grindr. não, ó. Rei do Morar Grindr, ele sozinho, falou que não. olhou de rabo de olho a foto de uma rola. Ele falou que eu olhei de rabo de olho e fiquei assustado. Senhora, Essas foram as palavras dele. Olhei rapidamente, rabo de olho, e fiquei assustado com o tamanho. Vitor, eu tô mentindo que ele falou isso? De fato, Não está. eu quando vejo uma peça que não é minha, eu fico assustado, obviamente, porque não é algo agradável de ver. Agora, se você olha com familiaridade, o problema é seu. Pera aí. Como é que se chamou aí? Peça. A intimidade que ele tem com a rola dos outros. Peça. Ai, caralho, Mano, velho. olha que frase gay dele. Ai, que você olha a peça. É engraçado, ele falou, quando eu olho a peça dos outros. Você viu? Ele vê a peça literalmente situação. ali ao vivo. Ao vivo ali. Eu acho que Ao É vivo. uma situação cotidiana, né? você gosta. né? Você vê. E ele não falou fotos, nem imagens. Ele falou a peça diretamente da peça. Mas pra quem tá Henrique, você tem que, ativamente mano, no mundo do... Cala a boca, Henrique, tu vai se complicar mais. Mano, chega, velho. Para de falar do teu cotidiano aí, velho. O rei do Grindr. Você que é bem relacionado com esse tipo de coisa, cara. Tô falando que eu não gosto. Mano, você falou que já viu. Ai, quando você veja a peça dos outros. Falei, que situação é essa? Igual semana passada, o cara fazendo supino. Falou, mano, você conhece o matador de aluguel aí? Mas o meu. Tipo, ai, caralho, velho. Que maluquice do caralho. Ai. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai falar hoje aqui, muito motivado pelo que aconteceu lá em Santa Catarina com aqueles playboys, filhos da puta, que merecem todo o castigo no mundo. Eles não têm que receber justiça, eles têm que receber justiçamento, tá? Pelo que fizeram, tá? E aí levantou um debate novamente, toda vez que acontece o envolvimento em algo grave, assim, que choca a sociedade, perpetrado por menores, sempre vem aquele debate de, nossa, absurdo, tem que diminuir a maioridade penal e tudo mais. Só que, às vezes, muitas vezes, aliás, essa discussão é feita com um intestino delgado, um intestino grosso, não é feito com cérebro. As pessoas não pensam. Entendeu? Não pensam só querem, assim, o que eu falei de justiçamento, que, na minha opinião, pessoal, que esses moleques merecem, né? Se tivesse crime organizado sério nesse Brasil, esses moleques já estavam fodidos, né? Mas fica a referência aí para quem entendeu. Mas os caras que jogam com a Faria Lima aí, né? Entendeu? Os caras estão preocupados com isso agora. Cadê o bom e velho comando que ia lá e quebrava os outros no pau? As pessoas pensam só ter uma visão muito punitivista da coisa. Muito punitivista. Tá? Eles querem punir. Né? E muitas vezes, por exemplo, o sistema prisional no Brasil é voltado para ressocializar o cara. Entendeu? Para o cara ir para lá e voltar. Na teoria, na prática, não é isso que acontece. Tá? Instituições
para menores são piores ainda que os presídios, tá? São bem piores. E eu vou falar o porquê. Pelo fato de, quando completar 18 anos, tudo que você fez como menor é zerado, esses caras, às vezes, praticam as maiores atrocidades possíveis perto de completar 18 anos. Entendeu? Vamos supor que o cara vai fazer 18 anos amanhã, certo? Em tese. Ele entra numa casa, estupra a família inteira, mata todo mundo. Esse cara não vai cumprir pena alguma, tá? Porque ele fez enquanto menor. Então, a gente tem essas coisas no Brasil aqui, né? Então, cara, a instituição para menor, nego acha que, porra, ficou sentadinho em carteira, não, lá é anto de maluco, é muito pior, entendeu, do que às vezes um presídio. O presídio ainda tem alguma certa ordem naquela confusão toda, tá? Antes de passar a palavra para os caras, vamos ouvir aqui, o Murilo não está presente hoje, mas o Murilo mandou uma mensagem do além para nós. Fala, Murilo. A discussão sobre redução da maioridade penal no Brasil é um dos temas mais complexos e que dividem a população brasileira na atualidade, pois atravessa várias fronteiras, né, como as jurídicas, as científicas, as sociais, as culturais. O debate não se resume apenas em punir ou não, mas sim como o Estado deve tratar o indivíduo que comete um ato ilícito durante a transição para a vida adulta. O aspecto biológico e desenvolvimento neural. A ciência traz dados importantes sobre essa discussão, focando especialmente na neuroplasticidade e no desenvolvimento do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área do cérebro que é responsável pelo controle do impulso, planejamento a longo prazo, avaliação dos riscos. Estudos neurocientíficos indicam que essa região só termina de se desenvolver completamente entre 21 e 25 anos. O gap da maioridade biológica, os adolescentes tendem a ser mais reativos emocionalmente e mais suscetíveis à pressão do grupo, pois o chamado sistema límbico, onde estão as emoções, amadurece antes das áreas do controle executivo. Isso acaba tendo várias implicações. Então o jovem ele possui uma capacidade de discernimento em formação, o que justificaria um tratamento diferenciado do adulto, visando a moldagem do comportamento antes que a personalidade se cristalize totalmente. O panorama nosso, juridicamente falando, na legislação brasileira, é a Constituição de 1988, no artigo 228, que define menores de 18 anos, são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas da legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Medidas socioeducativas, né, são aplicadas, que é diferente do Código Penal. O ECA foca na reeducação. Um adolescente que comete um crime, que é chamado como ato infracional, pode receber desde uma advertência até internação em estabelecimentos educacionais por no máximo 3 anos. E isso é tido como uma cláusula pétrea em relação à maioridade dos 18 anos. Muitos juristas argumentam que se trata de um direito individual fundamental, enquanto outros acreditam que o patamar etário para ser discutido via PEC, que é a proposta de emenda da Constituição. Muita coisa mudou, né, de 1988 até 2026. Haja vista que em quase 4 décadas se avançou muito nas questões que envolvem a compreensão biológica do ser humano, as questões envolvendo os aspectos psicológicos, as questões farmacológicas. Ou seja, a ciência é uma ciência que ela caminhou muito nesse aspecto de 1988 até hoje. Vale ressaltar que várias coisas elas não foram discutidas adequadamente, ao meu ver, nessa Constituição, que é uma boa Constituição, diga-se de passagem, que é a chamada Constituição Cidadã de 1988, que é o fato que existe, por exemplo, sociopatias, né?
existe casos em que você tem esse diagnóstico, e os sociopatas, os psicopatas, sabe-se que não há um tratamento adequado para isso. Talvez um caso mais emblemático no Brasil seja do Champinha, que cometeu 2 assassinatos, que envolvia estupro, melhor dizendo, que ele sodomizou, né, a vítima, um crime que repercutiu muito no país, e ele continua preso, né, mesmo tendo passado já a maioridade, porque o caso dele parece que se tornou um limbo jurídico. Como colocar hoje um homem, né, sabiamente um sociopata na rua. Então a legislação, de fato, ela não conseguiu abarcar determinadas questões. Hoje, inclusive, alguns especialistas discutem não mais a questão da maioridade, mas a questão de você punir adequadamente as pessoas de acordo, inclusive, com o nível de crime, né? Então, você tem a questão envolvendo a idade, tem o tipo de crime, como isso aconteceu, como isso ocorreu, e questões envolvendo exatamente essa problemática das sociopatias, né? Das psicopatias, né? Que elas são intratáveis, né? Então isso aí você pode ter um adolescente que cometeu um crime bárbaro e você depois, ao avaliar, você percebe se, né, ou você vai chegar à conclusão que ele é um psicopata. E aí? Vai colocar ele na rua, vai deixar ele fazendo 3 anos, né, de medidas socioeducativas e colocar na rua? Quer dizer, obviamente isso não vai funcionar, né? As medidas socioeducativas para determinados distúrbios, eles não têm efeito nenhum, né? O efeito muito brando, né? Então são coisas que elas têm que ser discutidas, né? É claro que você colocar uma criança, ou um pré-adolescente, ou mesmo adolescente de 16, 17 anos, junto com adultos, né, para cumprir pena, isso aí, na minha opinião, é totalmente descabido, né? Mas é claro que essa questão que envolve o tempo da pena, ela tem que ser revista, até porque você não pode passar uma régua sobre o crime e a idade, né? Você tem que avaliar a idade, tem que avaliar o tipo de crime, né? Um menor que comete um roubo não é a mesma coisa que o menor que comete um assassinato, e um assassinato que envolve crueldade é uma outra questão, né? Então isso, de fato, a minha opinião, ela tem que ser rediscutida, né? Mas é claro que você colocar adolescente junto com adultos cumprindo pena, isso é totalmente inadequado, improdutivo, porque você vai alimentar ainda mais essa máquina do crime organizado que está instalado nos presídios brasileiros. A solução, né, para essa criminalidade juvenil raramente é encontrada em uma única canetada do legislativo. Especialistas sugerem algumas abordagens, né? Por exemplo, aprimoramento do ECA, né? Em vez de simplesmente reduzir a idade, propõe-se a atualização dessas medidas socioeducativas. Isso poderia incluir, inclusive, como eu falei anteriormente, o aumento, né, do tempo de internação, dependendo do crimes hediondos, uma fiscalização mais rígida, né, e as eficácias pedagógicas dentro das unidades de internação, que muitas vezes as unidades de internação elas acabam sendo apenas um depósito de criminosos, né? E não tenha dúvida que o investimento na primeira infância e educação, porque a prevenção sempre vai ser o caminho mais eficaz, né? O melhor jeito de você não produzir bandidos, ou de você não ter bandidos, é você não produzi-los, né? Então sempre a gente tem que fortalecer a questão da política pública, né?
do investimento em educação, não gasto, mas investimento na educação, principalmente o de tempo integral, né? E você colocar o acesso ao esporte, à cultura, à arte, né? Porque você reduz drasticamente o recrutamento dos jovens pelo crime organizado, né? Isso aí você teve algumas, no Brasil, algumas iniciativas nesse sentido, mas todas essas iniciativas, elas sempre são boicotadas, né? Tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o CIEPS, né? E à época o governador, ele colocava isso como o primeiro caminho para a redução da criminalidade. Só que o CIEPS é sabido que ele foi terrivelmente boicotado, né, pela elite do Rio de Janeiro, né, pela elite econômica, né, que achava que isso era um gasto absurdo com os filhos da classe operária, da classe pobre. E no que Brizola disse que, se assim não for feito, daqui a algumas décadas, você pode chamar as Forças Armadas, você pode chamar o que for, que ninguém vai controlar a criminalidade. E os exemplos estão aí, né? Então, o investimento efetivo na primeira infância, no cuidado, na educação, isso vai com certeza ter um impacto muito grande na criminalidade que envolve os menores de 18 anos. E aí, caras, vocês, o que vocês pensam sobre isso aí? Vocês acham que, porra, tem que ser punitivista o negócio, tem que ser educacional, tem que ser visar ressocializar os caras? Qual que é o pensamento de vocês? Eu, pessoalmente, penso o seguinte, talvez, para mim, a lei, e é como as leis são feitas no Brasil, elas acompanham os costumes, né? Fato, então, esqueci lá umas coisas que eu aprendi no primeiro semestre da faculdade de Direito, que a lei vem dos costumes, do que está acontecendo acaba se tornando lei, seja para proibir alguma coisa, seja para regulamentar outra coisa. Tá? Então, o que acontece? Como tem um grande número de menores praticando crimes, e às vezes crimes pesados, assim, entre escola, atirando, matando, é o que fizeram lá com o cachorro, e, porra, daquele lance que fazem muito no Discord, que o Discord vai ser uma coisa constante nessa conversa hoje aqui, porque o Discord é um caminho para várias dessas atrocidades aí. As pessoas que incentivam no Discord, as pessoas se mutilarem, fazer essas coisas, chantageando. Eu penso no seguinte, diante da gravidade do crime, eu não acho que, crime patrimonial, moleque furtou o mercadinho, furtou um celular, essas porra, eu não acho que deve se aplicar a medida protetiva, a medida de... É só educativa ao moleque mesmo, tá? Mas crimes contra a vida, seja a vida humana ou a vida animal, eu já começo a pensar diferente, tá? Ou então, crimes contra não só contra a vida, né? Por exemplo, se pratica crimes hediondos, vamos botar assim, estupro, tráfico, homicídio, entendeu? Essas coisas eu já começo a achar. E aí a gente tem que incluir o latrocínio também, que apesar do latrocínio ser um crime elencado nos crimes contra o patrimônio, existe a morte no meio. Então a gente pode colocar a morte também nesse meio aí. O latrocínio nesse meio também. Eu penso que nesses casos aí, eu acho que a gente já pode começar a ter uma conversa. Agora, acho que para todo o resto, ainda acho que não. Entendeu? Mano, é que tem uma... eu concordo com você em alguns pontos, que, velho, tudo depende da idade, tá ligado? Isso que é o que pega pra caralho. Porque você citou como crime hediondo, você citou o tráfico de drogas. Mano, se você achar... eu já vi, e acho que qualquer pessoa que esteja um pouco mais perto da realidade do nosso país já viu também, mano, às vezes um moleque de 8, 9 anos, tá ligado?
O moleque mal foi alfabetizado e ele tá vendendo droga. Aí eu acredito que o contexto social é um fator importante a ser colocado nessa perspectiva. Mas, novamente, mano, nesses casos, cada caso é um caso. Porque, pô, você cata um moleque. Pô, velho, você catar um moleque pichando uma parede é completamente diferente do que esses moleques, tipo, do nosso caso específico, do que esses moleques fizeram com aquele cachorro, né, cara? Aquilo ali, tipo assim, eu acredito que eu não sei quem teve a iniciativa de fazer aquilo lá, mas, mano, claramente o moleque tem algum tipo de problema mental, tá ligado? Ele não sei se dá pra gente falar de. Não temos aqui uma psicóloga pra falar pra gente se isso é um indício ou não de uma psicopatia ou de algum transtorno mental, mas, velho, você tem que estar. Porque mesmo bandido, mano. Pô, mesmo bandido tem seus limites aí, velho. E, cara, o cara fazer isso com o cachorro, eu acho que é fora da. Mano, é fora da compreensão, tá ligado? Da minha compreensão, pelo menos. Mas em relação Cara, especificamente à maioridade penal, eu acho que a gente tem que pôr, tipo assim, tem um negócio do cada caso é um caso, cara. Mas em crimes hediondos, tipo, um moleque de 17 anos, que, tipo, é acusado de estupro, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas, se eu não me engano, Bruno, você vai me corrigir agora se eu estiver errado, já teve casos no nosso país de moleque de 17 anos ser julgado como adulto. Não teve? cara, eu nunca vi. Nunca vi. O que eu sei mais famoso é até que o Murilo mencionou do Chambinha. O Chambinha virou uma analogia, uma anomalia jurídica. Ele alcançou a maioridade e, mano, arrumaram um jeito de manter o cara preso. Entendeu? Tá acho que no hospital penal, né? Então, mano, tem sabe uma coisa que eu lembro direto, mano, que eu não consigo deixar de pensar? É que você tirar a roupa do varal. Você vai pegar. Tem essa também, né, mano? Nossa, ontem ele veio mostrar. Ah, foda. Então, mano, você vai pegar, tipo, nessa linha de pensamento, mano, tipo assim, se você for escolher o caso, quando você vai julgar a vítima não, né? Quando você vai julgar alguém, quando ele é como criança ou não, o foda é que pesa muito a parada do, tipo assim, quem é o pai desse moleque e quanto dinheiro ele tem. Porque, mano, cara, porque tem um monte de moleque. Mano, eu estudei com moleque que foi pra Fundação Casa, tá ligado? E aí eles foram pelos motivos, tipo assim, mais. Pô, o cara foi pego, tipo assim, foi pego com droga, e aí beleza, tá ligado? O problema não é necessariamente esse. Mas sabe uma fita que não dá pra esquecer? Tipo, muito provavelmente, esses moleque, mano, eles não vão, tipo assim, eles não vão perder um dia de escola. Um dia de videogame, tá ligado? E um caso que a gente é muito importante de lembrar é do caso daqueles moleques que queimaram aquele morador de rua, mano. Queimaram ele vivo. Não era. Ah, tá. Eu achei que você ia falar do índio Pataxó. Tu tá falando daqueles caras no Rio de Janeiro. Exatamente. Tá. Mas aquilo era desafio do Discord. Então, mano, é que é o seguinte. O problema, eu vejo o fato dele ter. Discord aí. Mano, pra mim o fato, tipo assim, não aconteceu nada com esses moleques, tá ligado? Os caras que. Os moleques queimaram aquele índio lá também, que se eu não me engano, o pai de um deles era juiz ou desembargador, uma fita assim. Aqueles moleques lá, mano, eles estão de boa, eles não puxaram um dia de cadeia. Todos funcionários públicos e assessores parlamentares. Mano, e os moleques eram menor de idade. Sim. Agora, cara... mas posso falar uma coisa? Bateu num ponto... você bateu num ponto pra mim aí, que é a chave desses dois casos. Tudo playboy, mano. Tudo playboy. Tudo playboy. Tudo gente que tem a vida de privilégio, tá ligado? Que se acostuma e vê isso dentro de casa, e aí no meio que frequenta... Eu falo isso com certa propriedade pelo quê? Eu sempre fui um cara, classe baixa... alto, não sei se existe isso, classe média baixa, algo assim. Sempre ficava ali, minha família sempre ficou por ali, entendeu? Meus pais, na melhor das intenções do mundo, quiseram me colocar no melhor colégio de Petrópolis, achando que, no colégio mais caro, desculpa, não no melhor colégio, porque acharam que ali seria o melhor colégio de Petrópolis. Mano, foi um choque muito grande, entendeu? Eu comecei a conviver com gente com muita grana, e eu sei como é que essas pessoas pensam, entendeu?
Eles, mano, eles acham que como se, por você não estar no mesmo, você não é nada. Você não tá no mesmo patamar que você não é nada. Ali todo mundo era, mas os caras foda-se. Mano, tinha internato nesse colégio. Internato. Tinha filho de fazendeiro do Acre que estudava nesse colégio que eu estudei. Entendeu? Inclusive o colégio o Colégio São José de Petrópolis, acho que não existe mais, que o Jô Soares foi o interno nesse colégio. Pra vocês terem ideia. Entendeu? Então, Caralho! eu vi o quanto esses caras, como esses caras pensam, a falta de respeito que tem pro próximo, entendeu? Assim, eu convivi com essa galera. Então, é porque eles vivem num mundo que eles têm tudo, entendeu? Aposto que, porra, é só um cachorro, é só o porteiro, é só um vendedor de não sei o que lá. Para eles não são nada. Um exemplo grande disso, já o cara é maior de idade, mas como o Playboy pensa, esse pilotinho de merda aí que agrediu o adolescente lá, que o adolescente vai ficar fudido o resto da vida, esses caras agem assim, de forma inconsequente. Tipo, pô, foda-se. Tá, sabe, foda-se. Eu convivi com esses malucos, cara. Petrópolis é uma cidade cheia de Playboy. Cheia de Playboy. Entendeu? Pelo menos era na minha época, não sei como é que é hoje, tem 25 anos que eu não moro mais lá, né? 26. Mas era uma cidade cheia de Playboy, cara. E esses caras eram assim, velho. Os caras tinham um desprezo. Era um desprezo. Os caras te olhavam com desprezo. Tá ligado? Te olhavam com desprezo. Eu peguei ranço, tenho ódio desses caras. Ódio. Quem me conhece sabe, velho. Eu mudo a cara na hora quando tô na presença de um. Tá ligado? Eu prefiro muito mais aquele cara que tem tatuagem de beijo no pescoço. Prefiro não, né? Eu não trato tão mal do que contra um cara desse, tá ligado? Do que, porra, eu não gosto, velho. Não gosto. Pra vocês terem uma ideia de como eles pensam, sim, teve uma época que eu tava vendo na academia uma família de Playboy. Os pais de boa, sossegadaço, educado, de brincar, sabe? Bem-humorados, levavam na moral. O problema era o filho e o amiguinho do filho, mano. Mano, o amiguinho do filho, uma vez, era R$80 a mensalidade. Aí ele foi lá, pagou com uma nota de 100. Eu não tinha troco. Aí, geralmente, eu sempre fiz isso. Eu marcava, falava, tô te devendo 20. Não. Eu falei, não, vou marcar que tô te devendo 20. Próximo tu traz 60 só. Aí, ele chegava assim, mano, vocês sabem, vocês dois treinam lá na academia. Eu falo, vai fazer tal coisa de aquecimento. Aí, ele se achou no direito de falar assim, mano, não tô afim de fazer isso, não. Deixa eu pular a corda, tá? Pô, pelo aqueles 20 conto lá. Ele falou, pelo aqueles 20 conto lá. Eu falei assim, ô filho da puta, tu não tá naquele teu colégio de Playboy não, rapá. Tá maluco, caralho? Tu vai fazer o que eu tô mandando tu fazer, seu pau no cu do caralho. E tinha um aluno do lado que falou, Bruno, como é que você aguenta esses moleque? Entendeu? Eu falei assim, vai tomar... Tanto é que foi o último dia que ele foi, ele não voltou mais lá depois. Veio tomar desculpinha lá que tinha que estudar... Ele viu que ele falou merda e o amigo dele olhou pra ele e falou, mano, tá falando merda. Entendeu? Eu fiquei puto. Falei, mano, vai tomar no cu, rapaz. Fiz esses 20 reais no cu, rapaz. Tu tá achando que tu é o quê, moleque? Já viu onde você tá? Tu não tá no meio dos teus, não, rapaz. Tu tá no meio dos outros. Tu tem que ficar desperto. Entendeu? Fiquei puto. Eu não gosto desse tipo de gente. Não gosto, mano. Não gosto. Entendeu? Não Bruno, gosto. Você trouxe uma parada... Você ainda foi tranquilo ainda, velho. Você ainda foi tranquilo. Bruno, você trouxe uma parada muito interessante que você comentou, mano, que você estudou com os caras quando você era criança, né, velho? E, tipo, é um comportamento que, tipo, ele apresenta desde a infância. Porque, mano, eu que frequentei a PUC, não consegui frequentar há muito tempo também, cara, é horrível, mano. Não, mano, não é uma merda, velho. Entendeu? É uma merda, mano. Mano, aquilo moldava, sabe por quê? Mano, eu ia com que os mais velhos vão saber, eu tinha um tênis Lecheval. O tênis mais caro que eu tenho era um M2000. Mano, tinha cara que tinha Reebok importado, que tinha uma bolinha de basquete na língua, que você apertava assim, ele enchia o tênis, pro tênis moldar o seu pé. Tá ligado? Tinha os caras lá, mano, que era assim, mano, pra você ter ideia, o colégio era tão de nego rico, que o patrono, uma vez das Olimpíadas, foi o Zico. Uma vez foi o José Carlos Araújo. Era esses malucos que iam lá. O Zico foi lá, simplesmente levou o time dele para jogar contra a seleção do colégio. Mano, o colégio tinha ginásio, tinha campo de futebol. Era um negócio monstruoso. Então, esses caras... Mano, os caras, por exemplo, eu caí muito enquanto aluno estudando lá.
Porque os caras, mano, teve um cara que foi expulso. E tava lá estudando no outro ano, viado. Passou de ano com a gente. Tá ligado? Então, cara, era um ambiente muito tóxico, cara. Muito tóxico, assim, é a palavra da moda, né? É muito assim, sabe? E ele te contamina. Eu era uma criança, velho. Eu estudei dos 11 aos 14 lá. Aquilo te contamina. Entendeu? Te contamina. Você começa a pensar igual os caras. Entendeu? Começa a ter desprezo, pros seus amigos de infância. Entendeu? Você ficar se achando melhor, aquilo, sabe, me fez muito mal. Eu me achava melhor que os outros. Então, porque eu estudava lá. Entendeu? E isso num determinado momento foi muito ruim, cara. Entendeu? É um negócio que contamina. Esse tipo de gente não tem que existir. Entendeu? Não tem que existir. Entendeu? Eu digo aqui, eu não vou ficar falando aqui, porque senão vai que o YouTube e Spotify derruba essa porra. O que eu realmente penso desse tipo de gente. Entendeu? Eu não vou falar o que gostaria que acontecesse com eles. Mas, cara, pra mim não dá. E quando eu vejo Playboy fazendo essa merda, mano, se fosse 4 pretinhos fazendo essa porra, os moleques já estavam até mortos lá em Santa Catarina, mano. Na Agora, verdade, como é eles nem branquinho, né? Entendeu? Tem isso também. Eles Né? nem até em Santa Catarina. Bem lembrado, bem lembrado. Não, já tá morto só por ser pretinho em Santa Catarina, né? Santa Nazistina, né? Nazistina. Não mudou de nome. Entendeu? E é engraçado que Santa Catarina deveria ter aprendido com a própria história, né? A cidade de Florianópolis se chama Florianópolis porque Floriano Peixoto foi lá e praticou um massacre contra o povo de lá. Era Desterro o nome da capital. Entendeu? Eles levam o nome do cara que massacrou eles, que humilhou eles. Entendeu? Eles levam o nome da capital da cidade deles, é isso. Entendeu? Então. Mas são separatistas imundos, né? Pior que nego deve ter neguinho que salda esse cara lá, tá ligado? Não, a gente não pode esquecer que eles são separatistas imundos. A gente tem que lembrar que o povo catarinense. Eles querem fazer um país próprio, né? Nossa, seria um favor. Mano, eu não falo aqui, ó. E outra coisa, não é por ser, ó, é uma coisa. Eu não tô falando aqui por ser o maior estado bolsonarista do Brasil. Não tô atacando o bolsonarismo. Não, é bolsonarista por causa da característica deles. Porque ele, mano, o maior número de núcleos nazistas no Brasil tá em Santa Catarina. Entendeu? O governador do estado, ele sancionou uma lei que acaba com as cotas raciais, porque em Santa Catarina tem muito branco. É branco demais aqui. É o estado mais branco do Brasil. Entendeu? Ô, Bruno, esse tipo de coisa, tá ligado? Mano, chega a ser cômico essa merda, velho. Chega a ser cômico. Deixa eu trazer um dado peculiar aqui sobre esse comentário que você fez. Você sabe qual que é a cidade do estado de São Paulo que tem a maior concentração de nazista até os anos 60? Não. Americana, mano. Mano, Americana tem fotos da comunidade hitlerista que tinha em Americana. Não é os mesmos caras que é do. Como é que chama? Dos americanos lá? Dos caras? Não fala não. Calma aí. Lá é outra parada. Falar agora. É um pezinho. Não é a mesma coisa? Não é parecido, pelo menos? Não, os caras lá são. Então, os caras. É que uma coisa anda de mão dada com a outra, né? Os caras lá são mais ligados à supremacia branca, que é aquele movimento que tem no sul dos Estados Unidos. Obviamente, eles andam de mão dada com o nazismo, entendeu? Eles andam de mão dada com o nazismo. Eles têm as mesmas ideias, entendeu? Só que um anterior ao outro, a supremacia branca anterior, tanto é que a guerra civil americana, caralho, essas porra toda aí. Então, mas aqui, por exemplo, cara, tem um documentário de um japonesinho, o cara é americano, mas tô falando que é japonesinho por causa da etnia dele, que ele veio aqui. Tá no YouTube essa porra aí. Ele veio aqui, mano, os caras não deixaram ele entrar, né? Ele chegou na porta lá e foi meio intimidado, assim, pra não deixar poder entrar, os caralho. O cara veio dos Estados Unidos fazer um documentário pro YouTube aqui. Vocês vão saber quem que é ele. Ele é um japonesinho que tempos atrás aí, ele acompanhou uma viatura da polícia de São Paulo e deu uma merda do caralho. Que ele foi junto com os caras, nas paradas. Esse maluco aí, ele fez esse documentário aí sobre
sobre o cemitério dos americanos aqui. Eu fui lá uma vez, estava andando de bike com meu irmão, aí a gente passou na frente e falei, caralho, acho que é aqui que é o tal do negócio. Aí tinha um caseiro lá, aí eu falei, pô, tal, cara, tá fechado, tal. Eu falei, mas pode dar uma olhada aí enquanto eu tô arrumando as coisas aqui. Pô, a gente foi lá, tem uns túmulos lá, pô, o nego foi enterrado em 1800 caralhada, maneiro, porra. Aí tem uma capelinha lá, porra, mano, só as paradas dos confederados, irmão. Puta mano, que pariu, assim, velho. Eu falei, caralho, eu olhei assim, eu falei, caralho, viado, que porra é essa aqui, mané? Tá ligado? E foda-se, tanto é que essa festa acabou aqui, né? Porque é uma porra de um absurdo, né? É engraçado que a galera é contra o 20 de novembro, né? E geralmente quem é contra o 20 de novembro frequentava essa porra dessa festa aí. As pessoas não entendem o simbolismo do negócio, né? Quer fazer a fé? Faz, mas pô, não conhecia, né? Então, mas aí que tá, né, cara? Você tem que saber, né? Tá ligado? Você tem que saber, pô. Tem coisa que, mano, tu se fode aí à toa, tá ligado? Se fode que nem o Heleno. É o famoso caso do Heleno. Vocês já ouviram falar do Heleno? O Heleno, cara, tem uma reportagem da Bandeirante que tá no YouTube. Procura assim, Heleno Bandeirante. Tá no YouTube, que teve uma manifestação na Paulista quando deu o aniversário de 100 anos do Hitler. E o Heleno estava lá no meio. Detalhe, o Heleno era negro. E o repórter perguntou, Heleno, o que você está fazendo aqui? Não, pô, torci aí para nós voltar que as coisas eram melhores da época do nazismo e tal. Aí o cara falou, mas você é negro, cara. Você tá louco, cara? Ele, não, pô, era bem melhor naquele tempo. Obviamente o Heleno não tinha a menor ideia do que estava falando, irmão. Vejam o Heleno procure na Bandeirantes. Heleno, Avenida Paulista. Uma coisa... velho, tem uma coisa sensacional que eu vi esses dias, velho. Uma mina foi abrir um bagulho de remoção de tatuagem a laser, tá ligado? E aí o nome dela era, sei lá, mano, era Sabrina Souza, qualquer coisa que era SS. E aí, mano, ela pensou no logotipo irado, que eram os dois bagulhos do nome dela em formato, as duas iniciais dela em formato de raio. E fez a fachada bonitona. Bruno, igualzinho a SS, mano. Só faltava a suástica. Aí, mano, aí até que alguém passou lá, a sorte que alguém passou lá, e, tipo assim, enquanto o cara tava pintando, e falou assim, eu acho que isso aí não é legal não, hein? Aí foi explicar pra ela, porra, mano, do caralho, velho. Eu vou procurar a imagem e mandar no grupo pra vocês, velho. Mano, tem um lance falado do Flow também, né? Já viu no símbolo do Flow tem dois raiozinhos assim que parece o SS? E aí quando teve aquela vez que o Monark falou lá, o nego já veio com teoria da conspiração, né? Pode ver, no símbolo do Flow tem dois raiozinhos aí que parece aquele SS da SS. Da SS. Da SS. Cara, mas muito... É tudo muito conectado, né, cara? É um comportamento que se não é corrigido desde o começo, perdura a vida inteira mesmo. Vocês falaram mas que então, Henrique, né? Mas uma coisa. Quando eu era criança, eu fui até os 14. Eu era o destoante. Por mais que a minha família tivesse uma condição, né, nos anos 2000 até o começo de 2010, ele tivesse uma condição melhor, ainda não estava nem perto no patamar do pessoal que eu estudava junto. E ainda assim eu era o destoante. Eu era o cara que fazia as piadas com... Mano, cala a boca, o que você está falando merda aí só porque você tem dinheiro, velho? O que você acha que você é melhor que eu? Eu fazia umas piadas, eu falava sério, mas com um tom de piada, assim, e os caras acabavam me respeitando por causa disso. Não é porque teu pai era o pica do colégio, não. Não, meu pai era... não. Porque teu pai era o coordenador do curso, só isso. Não, era o pica do colégio. Nessa época, meu pai era técnico. Ele não era nem professor, ele era técnico. Ele virou coordenador quando eu já era dia 18 já. Ele virou coordenador quando eu entrei no curso com 17. 14 cara, para professor. Então, Henrique, você falou uma coisa de corrigir. Que aí entra também, voltando ao assunto, vou dar de Vitor aqui, vou puxar o gancho. Que são medidas... Ó, o mordedor de criança falando merda, filha da puta. Filha da puta, mordeu a cara na criança na academia essa semana, filha da puta. Mordeu a minha também, aí conhecido. Não.
Negão mordeu. O Pitoco, que a menina foi abraçar o Pitoco latiu assim, deu duas dentadas na cara da menina. Não, mas aí é foda. Então, mas sabe o que é foda? O Pitoco batia no ombro dela, assim, de altura. Nossa. E aí ela fez assim, fez um carinho, mano. Eu vi que, mano, parecia filme, velho. Ele ficou parado assim, ele parou de olhando assim pra ela e parou de abanar o rabo. Eu tava longe, aí eu fiz igual filme. Quando eu fiz com a mão assim de pito, ele. Puta que pariu, velho. Parecia filme. Falei, nossa. Mas foi uma só, ele bateu o dente, soltou, ele segurou alguma coisa? Bateu o dente, soltou só. Ele latiu, na verdade, né? Ele deu aquela latida na cara assim e acertou. Pô, mas imagina o susto da menina, pô. Não foi. Ele foi só sai de perto de mim. Tá ligado? Ele não foi morder e ficou mordendo. Uhum. Tanto é que a mãe da menina falou, não, mas imagina, é instinto dele. Mas voltando ao assunto aqui agora, o lance que você falou de educação, certo? Ele tem aprendido desde cedo que isso era errado e tal, que até o exemplo da escola e tal, e aí a gente pode puxar isso, por exemplo, para o fato das punições aos menores. Tem 2 pontos aí que me chamou a atenção. Primeiro, Henrique, para essa galera que é playboy, que acha que pode fazer tudo, às vezes parte dos pais isso, entendeu? Não digo que os pais incentivam, mas os pais, para os pais aquilo não é que aí que tá, para os pais é correto pensar assim, entendeu? Não tem como você corrigir o negócio se você acha que a pessoa está fazendo certo. Vocês não entendem o que eu estou falando? Entendeu? De pensar daquele jeito, de que, porra, existem pessoas que são menores que a gente, entendeu? Existem pessoas que estão abaixo da gente, entendeu? Então, como é que você vai corrigir esse pensamento se você pensa igual? Entendeu? A correção tem que vir quando você vê algo que diz todo o que você pensa e do que você entende de sociedade. Mas quando isso você entende a mesma coisa que aquilo, e o próprio fato dos pais protegerem os moleques, como estão fazendo, para mim me demonstra isso. Mano, se eu faço a merda dessa, meu pai me pegar pela orelha e me levar na delegacia. Fala, desse moleque aí, foda-se. Entendeu? Meu pai chegar e fazer isso, fala, foda-se. Eu acho que meu pai ia me espancar. Eu acho que entendeu? Meu pai depois de me meter a porrada, meu pai ia fazer isso. Ele ia chegar lá e falar, esse moleque aqui, ó, fez essa porra aí. Entendeu? Meu pai jamais ia passar a mão na minha cabeça, mano. Imagina, coisa muito menor, levar uns porrada América, velho. Então tá maluco, velho. Eu apanhava então, cara, respeitar o horário de chegar nos lugares no horário. Apanhava por causa disso. Então, cara. Entendeu? Ih, cadê o Vitor? Eu falei, o nem vi que saiu. Eu acho que ele caiu. Nem vi que saiu. Aproveitando o gancho, velho. Mano, aproveitando o gancho, um dos pais dos moleque, eu acabei de ver, velho. Ele fez o filho dele se apresentar na delegacia, tá? Isso é atitude de pai. O Ferreira, ó, vou até levantar a bandeira do cara aqui, ó. O Ferreira, o moleque Ferreira, o pai dele fez ele se apresentar lá, fez se apresentar na delegacia. Isso é atitude que tem que fazer. Isso é alguém que tem consciência da gravidade do que o filho fez. Entendeu? Chega lá e pronto, fez essa merda, vai pagar pelo que você fez. Vai tomar no mínimo. É o mínimo. É que provavelmente, mano, depois, tipo assim, essa atitude, se o cara tomou essa atitude, ele já, tipo, meio que exime ele e a família dele de retaliação, né, velho? Mas eu acho que esse é um ponto de ver a história, Vitor, mas às vezes não é por isso, né? Ele não tá falando, ele não vai jogar o filho as feras para ele se safar. É isso que mais ou menos você está querendo falar. Não. Eu acho que ele teve consciência da cagada que o filho fez, tá ligado? Não foi isso que eu quis dizer. Essa atitude é a melhor. Lógico, pelo quê? Porque ele entendeu que o filho fez merda e o filho tem que responder pela merda que fez. Ele não tá lavando as mãos falando pro filho. Mas até prezando pela integridade do filho dele, é a melhor atitude a ser tomada. Estranhamente ele vai ficar mais seguro guardado. Exatamente. Ele vai ficar mais seguro o pessoal sabendo que ele foi, tipo, porque apresentou ele na delegacia e que o pai dele, porque essa atitude já diz que é um pai consciente, pelo pai dele ter demonstrado consciência, ele vai ficar mais seguro, porque, mano, esses moleques que foi pros Estados Unidos, a hora que eles voltar, mano, eles vão ficar com medo até de ir na padaria, mano.
Agora é o seguinte, né? Seguro em termos. Porque na hora que for pra instituição, mano, nego vai judiar desses moleque lá, hein? Preparem, ó, levem hipoglós, filha, que os caras vão judiar da bunda de vocês lá. Pode escrever. Branquinho, todo bonitinho, puta, tão fodido. Os caras vão sodomizar vocês. Ó, Henrique, doido pra ir pra FEBEM, não tem mais idade. Coisa horrorosa, mano. Não, tô falando sério, tô brincando não, mano. Nem quem é do crime perdoa esse tipo de coisa, Xará. Mano, mexer com bicho, mexer com idoso, mexer com criança, nem o crime perdoa, compadre. Nem o crime perdoa. Entendeu? Nem o crime perdoa. Então, cara, prepare-se. Eles vão ficar lá se ficar isolado. Aí vão ficar de boa. Agora, se for pra algum lugar misturar com os demais lá, velho, e tem sempre o filho da puta que fala, ó, os moleques fizeram tal coisa assim, assim, assim. Mano, esses moleques estão fudidos. Os caras corretos. Vamos por assim, né? Os caras corretos. Fizeram um negócio aí. Esses caras aí, ó. Você não pode, tudo bem. Oficialmente você não pode propor um negócio desse. Extraoficialmente você deve fazer isso. Agora, oficialmente, você não tem que fazer isso. Você tem obrigação moral de fazer isso, mas obrigação legal você não pode fazer isso. Você está lá para preservar a integridade física de todo mundo. Mas se acontecer dos moleques serem linchados, estuprados, acontece essas coisas, né, cara? Acontece. Não tem problema. Entendeu? Pô, não eu fui beber água, aconteceu isso tudo. Fui no banheiro. Foi muito rápido. Fui no banheiro, quando eu voltei já tinha acontecido. Entendeu? Quando eu voltei já tinha acontecido. Como educador físico, é uma necessidade fisiológica o cara ter ido no banheiro aquele horário. Agora, sabe uma coisa que me vem à cabeça, assim, é que, na verdade, eu acho que até agora nenhum de vocês respondeu, se vocês são mais punitivistas ou se vocês entendem como é o ordenamento jurídico de reeducar e ressocializar. Qual que é o ponto de vocês, assim? Muita gente defende, inclusive, para crimes, tá? E aí, já falando de adulto, uma visão punitivista. Acabar com a progressão de regime, acabar com essa porra toda, é uma visão, é um ponto, pode ser debatido, mas tem que ser debatido pelos motivos corretos, não só porque, vou falar isso que é o que meu eleitorado quer ouvir, entendeu? Mas, que nem eu falei, eu acho que você não pode aplicar assim, pena capital, eu sou contrário, entendeu? Aliás, viu o filme da vida de David Gale, Henrique? Não viu, né, filha da puta? Ainda não. Então, eu sou contra a pena capital das coisas assim, porque todos estão sujeitos a errar em alguma coisa. Não o preso. Estou falando do judiciário. Aqui saiu, aqui na região, aqui, que um cara ficou preso porque 1 ano e meio, porque, por exemplo, Roberto, o nome dele era Roberto de Souza. O mandado de prisão era para o Roberto Souza. O cara ficou 1 ano e meio preso por conta da falta do D. Entendeu? Então, o judiciário erra, e não é só no Brasil. Eu falei semana passada, repito aqui. Nos Estados Unidos, saiu a notícia semana passada de que 70 anos depois da execução da pena, que foi uma pena de morte, foi demonstrado que o cara era inocente. 70 anos depois, o cara já está morto. Por isso que eu sou contra a pena capital. Entendeu? Pena perpétua, beleza. Vai ficar lá, o cara tem a possibilidade de mudar. Tipo os irmãos Melendez lá, que foram presos perpétua e já vão sair porque conseguiram demonstrar que, o pai dele fazia o que fazia com eles. Entendeu? Então já caiu para 30 anos a pena, então eles já vão sair, né? Então, eu sou contrário à pena capital, cara. Agora, qual a visão de vocês, assim? Vocês acham que, tem que baixar mesmo? Se com 16 já pode votar, pode ser preso? Tem muita gente que defende isso, porque se você pode fazer a merda na urna, você pode também ter, porque é uma responsabilidade. Muita gente trata de forma banal, mas votar é uma coisa muito importante, porque tu pode eleger um bando de débil mental, como a gente vê hoje em dia, né? Então, qual que é a visão de vocês, assim? É mais punitivista? É mais voltada para, não, tem que
reeducar? O que vocês pensam? Aliás, vocês são a favor ou contrário à diminuição da maioridade penal, que vocês também não falaram porra nenhuma até agora? Mano, sendo bem específico, eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal, tá? Os dados de reincidência não comprovam de nenhuma forma de que uma pessoa que é levada a cometer um crime, porque como eu comentei anteriormente, uma criança de 7, 8 anos que tá vendendo droga, ela não sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Ela sabe que o que ela tá fazendo é errado porque outra pessoa falou pra ela, mas ela não tem consciência. E aí, eu acredito que, dado as condições do nosso país, mano, se a gente tem se houver uma redução da maioridade penal, o que a gente vai ter, mano, a gente vai ter mais gente que, tipo assim, dos mesmos lugares que fez as mesmas coisas na cadeia, tá ligado? Não vai mudar nada, a gente não vai progredir. Mano, eu acredito que, completando, eu sou completamente contra essa parada punitiva, mano. É completamente descabido se for. Claro que cada caso é um caso, mas, pô, velho, um moleque de 7 anos que tava vendendo droga, não sabe o que ele tá fazendo, ele necessita de ser socializado. Entendeu? O moleque que foi preso por dano ao patrimônio público, esse moleque precisa entender o que ele fez, mas, tipo assim, o dano que ele fez para a sociedade, ele mesmo pode ressarcir, entendeu? Ele pode ser socializado, ele pode aprender, ele pode melhorar, entendeu? Eu não consigo acreditar que você pode. Tipo assim, o que eu acredito é que se houver uma redução na maioridade penal, a gente vai continuar colocando as mesmas pessoas na prisão, o mesmo tipo de pessoa na prisão, só que mais novo. E aí você, tipo assim, você vai criar. E aí você vai fazer bandidos muito melhores, entendeu? Essa é a parada. Você vai fazer bandidos muito melhores. Eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal e, nossa, completamente, porque. Mas, Vitor, a proposta é para 16, tu já foi no extremo de 7 anos de idade aí. A proposta é para 16, não é para zerar. Não é, por exemplo, nos Estados Unidos que não tem 16, isso. Mano. Mas mesmo com 16? Mesmo com 16, mano. Eu acredito, velho, que você vai pegar um moleque de 16, 17 anos, entendeu? E se ele, mano, existe uma oportunidade de ressocializar aquele moleque, tá ligado? De ensinar pra ele outras coisas, de mostrar pra ele um futuro melhor, mano. Entendeu? Existe, porque, pô, velho, às vezes você pega, mano, você vai pegar um moleque, às vezes, subnutrido, com a vida de bosta, tá ligado? Mano, sem família, as condições do moleque estavam uma merda. Mano, às vezes, por que não, velho? A sociedade por que não, mano, não ter uma ação pra tentar ressocializar esse moleque, mano, tá ligado? Devolver ele pra escola, pro estudo, talvez, mano, profissionalizar ele pra facilitar a entrada dele no mercado de trabalho, pra pelo menos, mano, mostrar que tem um caminho, tá ligado? Mas então, Vitor, eu entendo isso aí que você falou, concordo, mas aí, pô, eu discordo do seguinte, cara, eu acho que dependendo do crime, cara, e da gravidade com que cometeu o crime, entendeu? Das circunstâncias, eu acho que tem que responder como adulto, cara. Eu concordo, mano, nisso eu concordo com você. É que crime patrimonial, que eu falei, furtou, caralho, pô, meu irmão, vem cá, pichou, vem cá, irmão, tá errado essa merda aqui, vamos te explicar. Mas, porra, vamos supor, o Chambinha, cara. Pô, aquilo que o cara fez mano, é inacreditável, não é humano. Não é humano. O que o cara fez não é humano. Entendeu? O que ele fez com aquela menina, sabe? Pô, aqueles 2 dias que a menina passou com ele, cara, deve ter sido 20 anos pra ela. Entendeu? De tudo que ele fez com ela lá naqueles 2 dias no mato lá, cara. Deve ter sido assim, sabe? Se ela ficasse viva, ela seria uma pessoa totalmente traumatizada pro resto da vida. Talvez aqui, pô, só fazendo uma figura de linguagem, tá, gente? De repente a morte foi a melhor coisa que aconteceu para ela, porque imagina ela viver com esse passado, com isso que aconteceu com ela, entendeu? De, sabe, ser reiteradamente estuprada, ver o cara matar o namorado na frente dela, sabe, dele colocar os colegas também para violentarem ela. E violentou também, que na época não era tudo estupro, né? Quando era feito de forma anal, era ato violento ao pudor, né? Hoje é tudo estupro, mas naquela época não era. Então, cara, fez isso tudo, cara. Então, aí você pega um cara que nem esse. Mano, esse cara não tem jeito, mano. Eu me lembro uma vez, um moleque no fórum, eu não faço infância, tá?
Mano, tem, porra, uns 15 anos. Tava travando toda, porque apareciam os menores infratores lá, caralho. Aí a minha audiência era com a juíza, ela acumulava uma vara civil com a vara da infância. E aí tinha que fazer essa audiência desses moleques. Mano, o moleque, ele devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos. Eu falei, mano, esse moleque não tem jeito. Você olhava ali, falou, não tem nada. Mano, esse moleque ficava ameaçando a juíza, porque a juíza estava decidindo que eles iam para uma casa de abrigo. Só que estava decidindo que ia separar ele da irmã. Eles não iam para a mesma. Então, mano, eles estavam, a irmã era um pouquinho mais velha. Então, mano, tinha que ver ele falando com a juíza. O jeito que ele falava. Falou, a senhora vê só. Eu vou vir atrás da senhora e da sua família se a senhora fizer isso, sei que lá. Ficar gritando assim do corredor. E, mano, todo jeito, o moleque saiu correndo no fórum. Eu me lembro que tinha um policial na época, que era gente boa pra caralho. E aí o moleque todo, o policial todo educado com ele. A juíza mandou gemar ele. Ele falou, não vou gemar, fica tranquilo. E o moleque saiu correndo pelo fórum. Eu saí correndo pelos corredores, ele correu pro portão pra pegar ele de novo. Então, cara, eu falei, mano, esse moleque não tem jeito. E esse moleque, mano, eu acredito que já devem ter passado ele já, né? Os caras também têm esse lance, né? Quando os caras veem aí que falam, mano, esse cara só vai dar trabalho pra gente o resto da vida, eles vão lá e passam o cara, isso é foda. Entendeu? Tem quem faça isso. Então, cara, eu não sei, cara, eu acho foda, assim, de pensar em ressocializar uma pessoa dessa, que, mano, ela não vai se ressocializar, cara. Ela não vai, entendeu? É uma psicopatia que tem. Igual, mano, aqueles moleques que entraram na escola atirando, com machadinha, mano. Esses aí não tem jeito, mano. Não tem jeito. E outra, aí nesse caso eu sou um pouco punitivista. Mano, esses caras não merecem voltar a conviver em sociedade, quem faz isso, mano. Tá ligado? Chambinha não merece voltar a viver na sociedade. Os caras que entram em escola e fazem o que fazem lá, fizeram na creche lá, casa de discórdia, não merece mais viver em sociedade. Os moleques lá que tacaram fogo no morador de rua, por causa do discórdia também lá no Rio, eles não têm que viver mais em sociedade, cara. Assim como os caras lá de Brasília que botaram fogo no índio Pataxó, esses caras não mereciam viver em sociedade, quanto mais serem funcionários públicos. Que isso é um absurdo. Absurdo que eles fizeram. Os caras ainda são funcionários públicos. Entendeu? Lógico que é por um caso de um impedimento técnico, porque fizeram quanto menores, e aí, como não carrega para a maioridade os antecedentes, e aí você fica como se fosse primário, né? Mas tem gente que não merece mais viver em sociedade, mano. Desculpa. Entendeu? Pra mim tinha que cavar um buraco. A prisão desses caras tinha que ser cavar um buraco. Sei lá, 20 metros de profundidade, é lá que as celas vão ficar. Entendeu? 20 metros de profundidade. Assim. Eles mesmo cavando buraco. Não, isso não é esse trabalho forçado, isso é uma outra coisa também. Porque eu me lembro que tinha um professor na faculdade que ele falou, porra, tem que trabalhar? Eu tenho, mas qual a pena que você cumpriu? Trabalhar forçado é foda, porque você está punindo por outra coisa, né? Porque você já tem a pena, porque no Brasil tem isso, você só recebe uma pena pelo que você fez, você não vai receber 2 penas. Então, se você delimita a liberdade do cara, que a prisão nada mais isso, tira o direito de liberdade dele, ele não tem mais o direito de ir e vir, ele só fica restrito no presídio. E aí, além disso, você vai obrigá-lo a trabalhar, você está punindo o cara 2 vezes. Entendeu? Tem esse impedimento jurídico no Brasil, exato. Você não pode fazer isso, né? Porque você vai estar punindo o cara 2 vezes por um ato que ele cometeu. Entendeu? Então, isso sabe? Agora, aí entra no lance de ressocializar. Se quiser trabalhar, ler, estudar, vai diminuindo sua pena. Cada 3 dias trabalhados, você diminui 1. Entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente tem o P2 aqui em Hortolândia, que tinha uma fábrica de bola, tinha uma fábrica de tijolo. Entendeu? Os caras ficavam fazendo tijolo. Cada 3 dias trabalhar, você tira 1 da sua pena. Lógico que isso não é aberto para todo mundo, tal, né? O cara de maior periculosidade não vai poder, porque a chance de fuga é grande,
né? Mas é isso aí, eu acho que o sistema de ressocializar, beleza, entendeu? Eu, por mim, o que teria que fazer com essa molecada? Porra, obrigava a ter curso de marcenaria, de serralheiro, apesar dos perigos, obviamente, você botar serra na mão dos caras, essas coisas, de curso de construção civil, assim, essas coisas, entendeu? Enquanto ficar lá, tu vai aprender uma profissão, se foda, escolhe aí. Você quer ser cozinheiro, você quer ser pedreiro, quer ser serralheiro, quer ser marceneiro, tu vai ficar aqui, tu vai aprender uma profissão. Entendeu? Você vai ser obrigado, você vai acordar 7 horas da manhã, você vai ficar fazendo aula até a hora do almoço, depois vai fazer aula de novo até 6 horas, e à noite, sei lá, vai fazer qualquer coisa lá dentro, entendeu? Vai dormir. Então, cara, aí tudo bem, mas tirando as exceções que eu falei, né? E hoje eu tô muito palestrinho, pô, vai se fuder, falei. Tô fazendo muitas vezes no Murilo. Então, Brunão, isso aí eu boto no mudo, saio, vou lá na rua. E o Henrique, mano, o Henrique ainda não conseguiu falar. É que o Henrique dá muita brecha para falar. E é até melhor, vamos ser sinceros, é melhor que quanto mais ele fala, mais ele se revela. Na peça. Não, dei uma olhada na peça do cara, eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, isso não cabe nem na boca. Olha o pensamento do cara, viado. Você que fica acostumado a ver esse tipo de coisa aí, não entende as pessoas. Mano, Henrique o Vitor tá aqui, viado. Ele falou. Vai lá, fala aí, Henrique. O que você pensa nisso? Cara, eu acho as duas coisas. Eu acho que tem que ter punição para casos assim extremos, óbvio. Mas tem coisas que ressocializar é a melhor coisa. A gente estava falando assim, existem crimes que são passíveis, que nem o Victor falou, casos de destruição de patrimônio, né, pichação, os caralho assim, dá para você fazer uma ressocialização, dá para você dar uma pena bem mais branda a um adolescente que fez esse tipo de coisa, né, assim como o Murilo falou, existe uma falta de formação do cérebro em muitas áreas ainda, existem diversos fatores fisiológicos, biológicos que envolvem isso, que dá para a gente pensar, mas eu acho que questões assim, como que nem você falou, que atentam contra a vida, que diversos tipos desse tipo de coisa, acho que não dá também, cara, eu acho que é muito, muito difícil falar sobre isso, porque tem que sempre pensar daquele lado, que nem eu falei semana passada que eu fui um pouco extremo, eu falei assim, e um estuprador, você sentaria para conversar com um estuprador? É a mesma coisa agora, você não teria problema em ver o cara que estuprou a sua mãe saindo da cadeia, andando livremente pela rua? Então é foda. Ele foi um adolescente, ele violentou a sua mãe, estuprou ela, os caras, tá tudo bem para você mesmo ver ele saindo na rua andando? Porque mesmo que não seja você, não seja sua mãe, é a mãe de alguém, ou a irmã de alguém, ou a filha de alguém. Né? Então é muito complicado a gente falar que é só um tapa na mão, não sei o que tal. Eu concordo muito com o que o Murilo falou, que talvez seja muito errado a gente fazer a mistura de adolescentes com adultos. Né? Talvez isso seja realmente uma coisa muito, muito fora, uma coisa que realmente não traga algum tipo de benefício para o adolescente na questão da ressocialização, na questão da punição. Mas que nem o Victor pesquisou lá, até os dados da Fundação Casa não são tão conclusivos em questão da reincidência. Né? O que a gente sabe realmente é que existe sim uma reincidência, né, desse tipo de coisa. E no fim das contas, sempre vai ser, a verdade é essa, sempre vai ser a melhor coisa para não existir esse tipo de coisa. Não existe não, porque sempre vai existir, existe em qualquer lugar, no mundo inteiro existe, até nos países mais seguros, né, por assim dizer, com menor taxa de criminalidade, existe pessoas violentas, existe estupradores, existe pedófilos, existe todo tipo de coisa, só que em menor número. Por quê? Porque, naturalmente, a maior segurança, a menor taxa de criminalidade está diretamente ligada à maior educação. As pessoas, querendo ou não, esse é um fato que não dá para a gente negar, né? Um país com uma boa educação, uma educação que não é sucateada, uma educação que as pessoas realmente se importam com o progresso das pessoas, né? Se importam
com o progresso da educação, de como o país vai se comportar daqui a um tempo, de melhores empregos, melhor produção de tecnologia, conforto, etc. São países com mais educação, né? Então essa é a base, né? A gente olhar muito para os países que investiram mais em educação do que em combate ao crime, cadeia, etc. O sistema prisional é uma coisa muito, muito difícil também, né? Muito diferente. A gente olhar para o sistema prisional e falar assim, não, ele funciona. A gente prendeu o cara por 27 anos, por 20 anos, 30 anos, 40 anos, vai fazer com que ele se socialize, ele vai sair de lá uma outra pessoa. É muito difícil a gente falar isso. Acontece e não acontece, né? Então eu acho que é bem por esse lado. A gente tem que analisar muita coisa antes de só falar assim, agora 16, pronto, maioridade. Eu acho que tem coisas a mais a serem analisadas. Demorou a falar, mas quando falou bonito. E não falou em nenhum momento sobre a peça dos outros. Não, isso aí a gente tá falando de outra coisa. Essa vai ficar pros... Vou fazer um trocadilho com você, vai ficar pros anais da história desse podcast. Cara, não, eu fico olhando a peça dos caras lá. Rapaziada, vambora? Tem uma hora já. Vambora. Até semana que vem. Tem o Murilo ainda, né? Não, o Murilo já falou. O Murilo já falou, rapaz. O Murilo já falou. É verdade, os 20 minutos do Murilo, prólogo. Mas é bom que, como é do WhatsApp, vou botar 2 de velocidade 2 pra pular. Ô, Bruno. Fala. Pô, rapaziada, falou. Valeu, gente. Valeu, tchau. Falou.